Uma das grandes diferenças entre os cristãos e os religiosos é a importância que eles dão àquilo que seja mais importante para Deus. Os cristãos priorizam o que Deus prioriza. Os religiosos priorizam aquilo que os homens acham mais importante, o que a religião acha mais importante, o que as multidões acham mais importante. É a respeito desse tema que Jesus nos dá uma lição preciosa. Ensina que os religiosos coavam o mosquito, mas engoliam o camelo. Ou seja, levavam a sério, se concentravam, eram meticulosos em relação a coisas pequenas, que nem mesmo tinham tanta importância para Deus, mas engoliam o camelo. E camelo aqui é símbolo de algo grande e relevante. Se compararmos, por exemplo, um mosquito com o camelo, veremos que o camelo é muito maior. E a lição é simples. Os religiosos davam atenção a questões secundárias e pequenas. E aquelas questões que realmente eram grandes e importantes para Deus passavam completamente desapercebidas. Essa é a grande marca da religião. Priorizar o secundário e secundarizar aquilo que é prioritário para Deus. Mas o pior disso tudo é que todos nós, eu e você, carregamos esse espírito religioso dentro de nós. E exatamente por isso devemos vigiar constantemente, para também não nos tornarmos um sepulcro caiado, um hipócrita. Nenhum de nós está livre disso, por isso toda vigilância é pouca. Outro exemplo trazido por Jesus para criticar os religiosos era o seu cuidado excessivo com o dízimo, por exemplo. Não há dúvida que o dízimo é algo importante, deve realmente ser levado a sério, mas os religiosos o exaltavam ao ponto de isso virar uma verdadeira idolatria. Os fariseus chegavam a contar quantas folhas uma determinada planta produzia e cuidava de tirar cuidadosamente 10% dessas folhas para entregar como dízimo, o que é claramente um exagero sem sentido. Guardavam o sábado com tanto radicalismo que preferiam deixar morrer o homem do que salvá-lo no dia de sábado. E Jesus então explica que o sábado foi feito em benefício do homem e não o homem por causa do sábado. O rito não existe por si mesmo, mas para o próprio bem do homem. Ou seja, o sábado foi estabelecido para que o homem descansasse, recuperasse suas forças, tivesse um tempo livre dentro de uma exaustiva jornada de trabalho, etc. O foco, perceba, é o homem. O foco, perceba, é o bem do homem. O objeto principal do sábado não é a sua guarda, é o bem do homem. O formalismo nunca pode ser mais importante do que a pessoa humana. Os rituais devem ser sublimados diante de questões mais importantes. A Bíblia está cheia de exemplos a esse respeito. Davi, por exemplo, comeu junto com seus companheiros dos pães da proposição, que eram proibidos de serem comidos por pessoas além dos sacerdotes. Somente os sacerdotes poderiam fazê-lo. Mas percebendo que seus homens estavam fracos, estavam famintos, e entendendo que os rituais são regras acessórias e não principais, Davi alimentou seus homens com esses pães e Deus o elogiou por isso. É sempre o caso concreto que irá ser a régua de aferição do que deva ou não deva ser realizado. É claro que há as regras gerais e que devem haver as regras gerais, mas há situações determinadas, situações específicas, que nós vamos precisar escolher fazer o mal menor. É claro que a medida deve ser sempre sensata e de acordo com o bom senso e não deve ser utilizada para dar espaço ao relativismo ou ao pecado. Eu vou dar um exemplo prático em relação a isso. Nós sabemos que o casamento deve ser um e para toda a vida, de acordo com a melhor interpretação das Escrituras. Por outro lado, sabemos também a importância que há na vida humana. E para aqueles que trilham distante do fanatismo, se a vida é ameaçada, está ameaçada, entre o casamento e a vida, a gente vai escolher preservar a vida e auxiliar e defender o divórcio nesse caso concreto. Contudo, eu já vi muita gente no gabinete querendo se divorciar, alegando tais princípios de maneira equivocada, somente para relativizar o seu erro e disfarçar o seu pecado ao se divorciar. O fato é que não há uma verdade sempre fechada, mas o caso concreto é que vai definir o que realmente se deve fazer. Ritos e formas, regramentos, são bases importantes para a condução de posturas normativas, para a regra geral, mas o caso concreto vai dar o tempero específico do que realmente se deva fazer na ação específica. O cristão legalista, contudo, prefere o mais fácil,
Porque é mais fácil escolher entre o preto e o branco, entre 8 e 80, mas às vezes a verdade não é tão simples assim. Às vezes não é preto nem branco, a verdade às vezes, como já foi dito, é cinza. O legalismo ficou para trás com Moisés. Agora nós precisamos viver a verdade com o auxílio do Espírito Santo. Deus abençoe você. Se você ainda não curtiu esse vídeo e gostou dele, por favor, o faça. E se inscreva no nosso canal. Temos diversos vídeos de variadas áreas e conteúdos cristãos que podem abençoar a sua vida. Um abraço.